Para uns é lazer, para outros esporte, para todo mundo que pedala, ciclismo é liberdade e paixão. E é sobre essa modalidade esportiva que tem atraído muitos adeptos que vamos falar hoje. Fique com a gente na torcida, tá no ar! Foi no século XIX, na Inglaterra, que surgiu o ciclismo. De lá para cá, a tecnologia trouxe novidades, diversas categorias, competições e bikes de encher os olhos. Hoje a gente vai falar sobre ciclismo. É um prazer receber aqui no estúdio o professor Evandro Ferronato, que é treinador da equipe de Chapecó, e os atletas Luiz Guilherme Basso e Gabriel Silva. Sejam bem-vindos, que bom recebê-los aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa paixão que é o ciclismo. E eu começo perguntando, professor, como é que está então o trabalho da nossa associação? Em que momento vive agora essa retomada, inclusive, da parceria com a UNO Chapecó? Agora retornando com a UNO Chapecó, né, tá abrindo alguns espaços para os nossos atletas voltarem a ter bolsa na universidade, né? O Luiz hoje é nosso bolsista, né? Luiz, que já desde os 16 anos, né, tá conosco. Foi campeão brasileiro em 2017 também, categoria júnior, né? E a gente vem vindo um momento assim de descoberta de novos atletas chapecoenses desde 2014 com o Gabriel, né? Agora todo ano a gente tem um ou dois que estão se destacando lá na base, que a gente já está segurando, arrastando, e eles veem essa parceria também como uma forma de incentivo para eles, até dentro das famílias, né? Tipo, o cara tem uma bolsa, pode conseguir uma bolsa, então fica mais fácil para eles continuarem na modalidade. O difícil sempre é você dar essa perspectiva, até quando que eu vou pedalar, o que eu vou ganhar com isso, onde eu vou chegar, né? E a associação tem buscado parcerias assim, né? Não só com a UNO, mas na área de educação com a UNO, né? Mas a gente tem outras parcerias com dentista, fisioterapeuta, então a gente tem médicos, a gente tem dado assim, uma gama de alternativas que, vamos dizer assim, até além de ajudar na performance dos novos atletas, ela também ela diminui o custo dentro da família, né? Sim. Então acho que é uma nova visão da associação, está puxando para esse lado e buscando novos atletas, né? A gente tem buscado cada vez mais jovens, né? Hoje tem atleta entrando com 12 anos, né, nos trabalhos da escolinha, né? São poucos ainda, começou esse ano, a gente ficou alguns anos sem trabalho com a escolinha, até por causa do material, a gente tem dificuldade para comprar o material, então tu depende do adolescente chegar com o material para fazer o trabalho, então torna mais difícil, né? Certo. Antes da gente falar mais sobre vários pontos que você levantou aí que são bem importantes, eu queria que os meninos se apresentassem, contassem um pouquinho da sua história com o ciclismo. Pode começar por você, Luiz Guilherme. Então, como falado, eu sou Luiz Guilherme, comecei com 16 anos e fui convidado pelo Evandro a fazer parte da equipe de ciclismo, e no começo foi meio estranho até para minha família, porque querendo ou não é um esporte muito valorizado no país, mas que no começo foi complicado, mas fui avançando nos treinamentos e tal. E em 2017 eu acabei sendo campeão brasileiro, e de lá pra cá as coisas têm meio que aberto um leque de várias escolhas que eu pude fazer por conta do ciclismo. Conheci outros países, corri esse começo do ano na Argentina, ano passado eu fui campeão numa volta lá no Uruguai, e agora estou fazendo faculdade, tudo por conta do ciclismo, e eu sou muito grato por tudo isso. Olha só que bacana. E você, Gabriel? Bom, é o que ele falou também, mais ou menos igual. Comecei no projeto Atleta do Futuro, né, no Complexo no Verdão. E fui crescendo, fui conhecendo, gostei. Estou ali faz uns 5 anos. Hoje já corri na Europa, visitei vários países já.
Olha, que bacana. Agora, professor, os meninos falam, né, que correram em vários países. Para quem não está tão familiarizado assim com o ciclismo, vamos explicar, vamos dar uma situada, assim, são várias modalidades, várias categorias, né, vários tipos de prova de pista, de bicicleta. O senhor consegue dar uma explicadinha para a gente? Bom, assim, quanto às categorias, a gente tem as categorias de base, né, que começa lá no infanto juvenil até 14 anos, juvenil até 16, júnior até 18. Aí entra na sub-23, atletas que completam até 22 anos no ano corrente. Os dois aqui são sub-23, né? O Gabriel foi campeão brasileiro agora esse ano de contrarrelógio na sub-23. Depois disso a gente tem a categoria elite, que seria a principal, vamos dizer, a série A do ciclismo, mas a sub-23 ela já é praticamente, hoje no Brasil, por não estar tão desenvolvido quanto outros países, acaba sendo uma categoria só, né? A única divisão é principalmente em voltas ou campeonato mesmo nacional, né? Aí depois disso a gente tem as categorias Masters, né? Acima dos 30 anos, já o pessoal começa mais tarde e tal, né? Sub-30 também, comecei com 25 anos, vou correr na elite, não dá, né? Tu não tem condição física e tal. Então tem as categorias adequadas para cada pessoa que tiver interesse, enfim, né? Quanto à questão assim, de estrutura, de competição, existem as provas regionais, né, que são feitas por uma cidade ou por liga e tal. Normalmente cada região tem a cidade onde que tem o polo da modalidade, e normalmente tem algumas competições, né. Aí depois a gente tem os campeonatos catarinenses, né, e de cada estado, assim, e os campeonatos nacionais. Aí depois disso tem Pan-Americano, tem Sul-Americano, aí segue mais ou menos padrão com todas as modalidades, assim, no geral, né? A competição que ele ganhou agora, o ano passado, 2018, ou 17, foi uma volta no Uruguai voltada só para categorias de base. Então a gente teve lá como seleção brasileira, né? Ele foi convocado como atleta, porque tinha sido campeão brasileiro. Eu fui convocado como auxiliar técnico, né? O técnico era o Eduardo Gor, lá de Brusque, então nós estávamos lá com 18 atletas entre 14 e 18 anos, né? Então acho que, se não me engano, a gente ganhou quase todas as categorias que tinha, a gente ganhou como seleção brasileira, né? E os guris, assim, viajaram, mas correram dentro das categorias deles, né? O Gabriel, que teve no Pan-Americano, né? Pan-Americano. Foi México, isso? Foi na República Dominicana. República Dominicana também, né? Então, o Pan-Americano da modalidade, existe os Jogos Pan-Americanos e existe o Pan-Americano de cada modalidade, né? Certo. Então, ele também teve lá, esse ano ele já teve 4 vezes fora na Europa correndo, né? Da Espanha, ele fez alguns estágios na Espanha também, né? Correndo dentro da categoria dele, né? Do Sub-23, ano que vem ele vai de novo, mas já entra na categoria elite. Certo. Agora, meninos, quando é que o ciclismo deixou de ser para vocês uma paixão, de repente um hobby, para se transformar num esporte mesmo? Dizer, opa, eu quero competir nisso aqui, eu quero tentar ganhar. Quando é que mudou essa chave para vocês? Bom, ela vai caindo aos poucos, né? O mais difícil é explicar para a família isso. Pelo menos no meu caso foi bem difícil. Meu pai sempre levou como uma brincadeira, como eu falava, eu tentava explicar para ele que podia dar resultado se eu treinasse, se me dedicasse, mas é um pouco difícil de assimilar no começo. Mas eu acho que o meu principal empurrão assim foi quando eu comecei a ganhar corrida, tanto que ele não tinha noção nenhuma de como é que funcionava a corrida. Às vezes eu não conseguia terminar alguma prova, ele falava por que você fez tal coisa, mas é que a gente que corre, a gente tem outra visão dentro da corrida. E daí eu acho que depois que comecei a me destacar aqui na região, ele meio que começou a me apoiar, começou já a vir também retorno financeiro, e que foi bastante importante para engrenar de vez. Certo. E você, Gabriel? O meu caso é um pouco parecido com o dele também. Comecei ali, desde que comecei a me destacar no ciclismo, né? Acabei gostando e vi como uma profissão. Termo financeiro, ganhar dinheiro e tentar passar o ciclismo profissional, que é na Europa, né? Certo. E eu consigo, até hoje estou tentando, ano que vem volto lá, para tentar alguma equipe lá, profissional,
e cada vez ir subindo mais. Certo. Professor, o Gabriel vem da escolinha, vem do projeto. Como é que funciona esse trabalho de base? Hoje consegue atender quantas crianças, quantos jovens? Hoje a gente, como disse, a gente tem a dificuldade do material, né? E em si do local, né? Que tu não tem um local apropriado para iniciação, né? Hoje, essa semana a gente estava com 5 crianças, né? 5 adolescentes na escolinha. Alguns já estão integrando alguns treinos da semana junto com a gente e tal, não só no horário deles, mas normalmente o sábado eles acabam saindo junto com a gente para já dar uma integrada e tal. E agora tem mais um pessoal aí, em torno de umas 7 meninas que estão querendo começar numa escola. Então, como ele começou esse ano e o material é pequeno, é pouco, a gente acaba andando mais devagar, né? Ela não é como uma modalidade de massa, né? Um futebol, um voleibol que você faz um peneirão, tem 200 crianças, né? Primeiro que ela tem que gostar do andar de bicicleta, né? Então, eu sempre digo, não dá para no primeiro dia que vem na escolinha fazer ela sofrer, porque ela não volta mais, né? Então, a gente tem trabalhado para que eles gostem, né, de andar de bicicleta, seja um prazer para eles andar de bicicleta. E outra coisa que a gente tem feito bastante é a questão da educação no trânsito, né? Porque, como eu falo para eles, assim, ontem ainda falava para eles, a preferência é tua, a lei diz que você está na preferência, só que é a nossa visão e não a do motorista. Para o motorista a gente está atrapalhando o trânsito. Então a gente tem que se pôr no lugar de que eu sou mais fraco. Então, se eu não ver que o motorista, eu digo para ele, você tem que olhar no rosto do motorista. Se ele não te viu, ele não vai parar. Então, você tem que parar mesmo que não é a tua preferência, para se proteger. Então, essas coisas a gente vem falando ali no começo, quando eles estão ingressando na modalidade, para que a gente não tenha problemas depois, né? Então, eles se torne algo automático neles, né? Para nós que estamos acostumados, a gente anda no trânsito, é automático. Você olhar o motorista e não o que o carro está fazendo. Para garantir que você vai passar ileso, não vai ter problema nenhum, né? Então, são algumas coisas que a gente trabalha. Depois que trabalhou essa questão de como se posicionar no trânsito e tal, que eles estão gostando, estão se divertindo, aí a gente começa a direcionar para algumas coisas, né? A parte técnica, a parte de condicionamento físico, né? Esse a gente deixa mais para o final porque é onde que tem um desgaste maior, né? Certo. Então, e como é que é a rotina de treino de um atleta de ciclismo? Como é que é o dia a dia? Olha, assim, normalmente existe vários tipos de planejamento, né? Existe um planejamento a longo prazo, 4 anos, 8 anos, depende, às vezes no Brasil depende muito do ciclo olímpico, né? Se é um objetivo, se a gente tem atleta que tem condição de chegar lá, a gente faz um planejamento assim, mas normalmente a gente faz um planejamento anual baseado nas competições que a gente tem. Então, normalmente, até a metade do ano no Brasil, acontecem os campeonatos nacionais. Então, você planeja até a metade do ano, você tem um período de transição, de recuperação, né, da pessoa, do atleta, e daí a gente se volta para a questão de jogos abertos, que é o que no município tem uma relevância maior, né? Então, seria a segunda competição principal deles, né? Algumas coisas assim, isso a nível de Brasil, né? O Gabriel que vai para fora, lá a temporada é um pouco diferente, quando a gente está começando eles estão terminando, então ele acaba da metade do ano em diante, ele começa a se preparar, não só para os Jogos Abertos, mas que é em novembro, mas para entrar janeiro, fevereiro em condições de competir lá, que é onde que está no auge deles, né? Aí a rotina é diária, né? Normalmente a gente fica um dia para descanso sem bicicleta, sem nada, para o cara aproveitar a família, sair, né? A gente optou pelo domingo porque é o mais fácil para todo mundo, a família da gente está em casa também, né? Mas aí as intensidades de treino, os volumes de treino, a gente vai dividindo conforme o planejamento desse ciclo de 6 ou de 12 meses. E vai vendo, né? Eles vão me passando, cansei demais, não cansei, não tá legal assim, então a gente vai medindo e vai fazendo os ajustes
em cima daquilo que foi planejado, né? Agora cá entre nós meninos, professor, aí é puxado o negócio? De vez em quando, só puxado tá para mim ultimamente, para acompanhar eles não tá muito fácil. Vem renovando, né? É isso aí. Agora falando de competições, vocês vêm de um segundo lugar nos joguinhos, próxima competição Jogos Abertos? Temos a OLESC. A OLESC agora em setembro, de 12 a 21, né, em Videira. A gente ainda tem, até o ano passado, nós tínhamos um único atleta competindo. Antes disso a gente não tinha, justamente porque a gente não tinha um trabalho na base, né? Tinha essa dificuldade. Esse ano, vamos dizer assim, a gente está com 300% a mais, porque tinha um, agora tem 3, né? Já melhoramos, mas assim, temos algum desses 3, aí tem uns guri com qualidade. A gente tem, existe uma prova no OLESC que é uma mista com o feminino, né? O Team Relay, e a gente está com uma menina, precisamos mais uma, e estamos pleiteando, e que se a gente conseguir fechar ali com o Team Relay, a gente, quem sabe, consiga pontuar bem, de repente um pódio, vamos ver o que acontece, porque ali ainda a gente não está bem desenvolvido, né? Sim. Aí depois disso a gente tem os Jogos Abertos, né, que é mais, em termos de município, é o mais importante, até porque o principal fomentador da modalidade é o município, né? Eles têm os joguinhos como segunda competição deles e a principal os Jogos Abertos, né? Então a gente tem, né, andado segundo os objetivos deles também, né? Foi assim agora nos joguinhos, não só da modalidade ter sido segundo na geral do ciclismo, mas também para o município, né, campeão geral. Acho que é uma das... São apenas 7 cidades, né, no estado que foram campeões, né, de joguinhos em 32 anos, né? Então a primeira vez Chapecó foi campeão, o primeiro ano foi Concórdia e o resto ficou entre Blumenau, Florianópolis e Joinville, né? Então para nós é um resultado muito grande, né? Certo. Para a gente encerrar, meninos, o que sonham vocês aí sobre Duas Rodas? Quais são os planos para o futuro? Os meus é parecidos do Gabriel, quem sabe poder ir para a Europa, correr lá, que o ciclismo é diferente, é cultura, e vamos ver aí. Gabriel também, né? O meu, mesma coisa, correr uma Olimpíada, para a Europa, uma equipe profissional, é o mesmo. Muito bom, a gente vai ficar torcendo aqui por vocês, pela nossa equipe, né? Esperamos ter boas notícias em breve para contar aqui do nosso ciclismo. Muito obrigada pela participação de vocês, boa sorte na temporada, nas competições e nos projetos aí que vocês têm pela frente. Obrigado. Obrigada, pessoal. Depois do intervalo, vamos saber como é a rotina de quem tem o ciclismo como um estilo de vida. A gente já volta. O impossível precisa ser questionado. E se eu te disser que dá para transformar soro de leite em curativo para a pele? Ou quebrar fronteiras e levar a universidade para as terras indígenas da região? Sua pupila, as células neurais se expandem quando você vê algo novo. É possível o conhecimento mudar o mundo, o seu e ao seu redor. Acredite. Uno Chapecó. A Lei de Cotas, implantada no Brasil em 24 de julho de 1991, determina que empresas com mais de 100 funcionários reservem de 2 a 5% de suas vagas para pessoas com deficiência, como forma de garantir a inclusão e a permanência dessas pessoas no mercado de trabalho. Um dos grupos amparados por esta lei são os surdos, que, ao conquistarem uma vaga de emprego, são valorizados como cidadãos e têm seus direitos garantidos por lei. Em monografia de conclusão de curso, o egresso de Administração Marcelo Boff realizou uma pesquisa sobre as dificuldades e desafios da inserção e permanência do surdo no mercado de trabalho de Chapecó.
38 membros da Associação de Surdos do município responderam ao questionário de pesquisa. Os entrevistados atuam como auxiliares de produção, professores da língua brasileira de sinais, auxiliares administrativos, empacotadores, operadores e também na agricultura. Em sua maioria, os entrevistados apresentam boas perspectivas em relação ao crescimento profissional em suas áreas de atuação. Porém, a comunicação ou a falta dela ainda é apontada como uma grande dificuldade. 74% dos entrevistados afirma que a empresa não disponibiliza de intérprete ou alguém com conhecimento em Libras que possa dialogar com eles durante as reuniões, treinamentos e comemorações. No dia 26 de setembro é comemorado o Dia Nacional dos Surdos no Brasil. A data marca a inclusão das pessoas surdas na sociedade e as conquistas alcançadas, como a oficialização de Libras como segunda língua nacional, a obrigatoriedade do ensino de Libras na formação de professores, o ensino bilíngue para crianças com deficiência auditiva e na presença de intérprete de Libras nos órgãos públicos. Eu sou Jaine Rodrigues, este é o Uniciência, até a próxima! Hoje o assunto do Na Torcida é ciclismo. No primeiro bloco a gente conversou com um técnico e com atletas da equipe de Chapecó e agora a gente vai conhecer também quem pratica o esporte por prazer, por lazer, para se desligar das correrias do dia a dia. Nós convidamos um grupo de amigos que são publicitários e praticam o ciclismo nos horários de folga. Sejam bem-vindos, meninos. Estão aqui com a gente o Bruno, o Charlier e o Diego. E eu começo já querendo saber como é que vocês começaram e como é que o ciclismo entrou na vida de vocês. Começa pelo mais velho, então. É você mesmo, que começou antes de pedalar. Então, comecei antes que vocês dois, no caso. Eu comecei, na verdade, como eu queria me deslocar para o trabalho de uma forma mais saudável, sustentável também. E a bicicleta entrou dessa forma, assim. Eu comprei a minha primeira bicicleta há uns 2 anos atrás, 2 anos e pouquinho. E eu utilizava ela para ir me deslocar até o trabalho e depois do horário do expediente de trabalho eu usava para me exercitar mesmo. Eu só chegava em casa e saía de novo para pedalar realmente como uma forma de me desligar, assim. E isso foi crescendo e hoje eu já, enfim, troquei de bicicleta já 2 vezes. E a gente vai sempre se aprimorando e vai achando os gostos de cada um, né? Cada um tem uma peculiaridade, assim, quando pedala, então você vai se enquadrando e se encaixando na sua modalidade, né? Certo. E vocês, meninos? Então, eu comecei a andar fazem 1 ano e meio. Eu sempre gostei de bicicleta, mas demorei um pouco para entrar no universo, né, de meus tios. Tenho um primo que pedala há mais tempo, então eu sempre gostei. Então, 1 ano e meio eu comprei a bicicleta e comecei a pedalar. Teve mais alguns amigos aqui até da Uno Chapecó, que na época começaram a pedalar junto. E depois disso, nunca mais parei, né? Pelo menos 1 vez por semana é sagrado o pedal, né? A ideia também já vim trabalhar várias vezes de bike e tal, mas como a gente ainda não tem as ciclovias e tal, o trânsito aqui não ajuda muito, é meio perigoso. Mas quando, tipo, em férias, assim, que o movimento é um pouco menor, aproveito a bicicleta até para mim trabalhar. Olha só, e você, Bruno? Eu fui pro incentivo deles, então eu comecei a pedalar mais pro incentivo deles. Eu já gostava de bicicleta, eu pedalava quando era criança também, né? Mas fazia muitos anos que eu não pegava bicicleta. E eles pedalando, e eles acabaram chamando para pedalar também, acabei tomando gosto pela coisa e comecei por causa deles. Certo. Quando vocês falam comecei a pedalar, o pedalar de vocês é pedalar na cidade, de repente vocês fazem esse pedal no interior, em trilhas, como é que é? Eu prefiro mais MTB, né? Que é mountain bike, que é mais estrada de chão mesmo, não... E tem que é o que Charlier faz, que é andar de speed. Eu gosto mais de mesmo fugir do urbano, assim, mais para o interior, conhecer as partes que geralmente a gente não vai de Chapecó, né, ou as cidades vizinhas, mas por dentro do mato mesmo, que é o que eu gosto de fazer. Olha só. A gente como eu pedalo junto com o Diego também, né, então a gente prefere mais... Eu vejo o pedal mais como uma parte de relaxamento, uma terapia, etc e tal, né? Então a gente procura mais o isolamento, mais apreciar a natureza e tal, do que mais a cidade, né? Certo.
O Charlie é mais urbano. Sim, eu comecei no mountain bike também e eu, na verdade, me adaptei melhor no speed, assim, claro, eu gostava muito de também andar em estrada de chão e interior, assim, porque é uma coisa, você tem um silêncio lá, você tem uma outra atmosfera que é muito diferente, assim, mas acabei pegando mais gosto pelo speed, que é a bicicleta de estrada, né, e aí a gente faz aqui as nossas cidades vizinhas aqui, né, e então ele é um pouco mais, tem que ter um pouco mais de cuidado, porque, enfim, trânsito, movimento, e eu consegui achar uma rotina de treino legal para mim no speed que eu não tinha no mountain bike. Entendi. E qual foi o mais longe que você foi? Você desceu a Serra do Rio do Rastro, é isso? Sim, a gente subiu, na verdade. Subiu. A prova acontece todo ano 2 vezes e a gente subiu no 11º desafio. Nós somos um grupo de amigos, assim, não tínhamos time, nada, assim, nós somos um grupo de amigos. E foi uma experiência bem legal, tava chovendo no dia, foi totalmente atípico, assim, da prova, mas foi uma experiência única, é uma prova dura, é difícil, ela é uma prova bem sofrida, assim, mas para quem foi uma primeira vez, nunca tinha ido. E quanto à distância, o mais longe que eu já pedalei foi um desafio que a gente fez, uma volta, que a gente chama aqui, que ela deu em torno de 174 quilômetros, assim. Que o pessoal geralmente faz final de semana, essas voltas maiores aqui, né? Sim. Nossa, eu te confesso que a Serra do Rio do Rastro, eu tenho um certo medinho dela, assim. Sim, ela assusta bastante. E como é que é fazer de bicicleta esse trajeto? Ela é muito... claro que quem vai para aproveitar... Tem muitas pessoas que vão apenas para aproveitar ali a serra, para olhar, enfim, param, tirar foto, é bem comum, assim. Tem a elite que realmente vai lá para medalha, eles vão... Né, treinam o ano todo, vão lá para conseguir medalha mesmo, e temos nós, os intermediários, que a gente vai para completar ela num tempo legal, é um desafio de superação pessoal, assim, né? Sim. E é uma prova muito dura, assim, bom, quem já foi sabe, né, ela é muito íngreme e extensa a serra, né, só que ao mesmo tempo é muito linda, então é uma prova que ela compensa em todos os sentidos, assim, é muito legal. É uma experiência que quem é ciclista devia tentar um dia. Muito Olha legal. Só, qual foi o teu tempo? Eu não me recordo agora. Faz um tempo já. Não, tranquilo. Apesar de que um tempo atrás eu sabia de cor, isso aí eu fazia questão de contar, eu não lembro mais. Sim, sim. E vocês meninos que aí fazem mais esses trajetos pelo interior, qual foi o local mais bacana ou mais marcante, mais difícil, enfim, que vocês já fizeram? Então, a gente, como MTB, é difícil fazer uma quantidade de quilometragem tão grande assim que nem o Speed, porque não rende tanto, é muita subida, descida, estrada de chão. O mais longe que eu fui foi para São Carlos, por dentro, daí a gente foi até Foz de Chapecó e tal, deu uns 90 quilômetros. Mas aqui próximo, assim, tem uns pedais muito legais, indo ali pela trilha do Pitoco. Tem vários lugares muito legais aqui, né? Tem a Floresta Nacional ali. A floresta, também, muito bonita. Olha só. E vocês, desde que começaram a pedalar, o que vocês perceberam assim, de mudança na questão de saúde, qualidade de vida? Para mim mudou bastante. Eu estava bem sedentário, assim, bem parado. Eu estava também recém-recuperado de acidente, que eu tive acidente de moto, então para mim foi bastante notável assim, a mudança. Assim, sabe? Então para mim foi muito melhor. Né? Aí Para mim foi total mudança também. Quando eu também estava eu estava muito sedentário, sabe? Não estava praticando exercício nenhum. E aí eu comecei no ciclismo e na sequência encaixei corrida também, comecei a correr também. E a mudança assim, desde disposição, você às vezes acordar de manhã. Exatamente, acordar de manhã é um outro acordar, sabe? Para dormir é um outro sono, sabe? Para o corpo são os benefícios são inúmeros, assim, realmente, sabe? E essa mudança fica notável externamente, assim, você consegue perceber todos os dias, né? Ai, que bom. Eu sempre fui, assim, de esporte, sempre gostei de jogar futebol bastante. Mas vai chegando a idade que chega um tempo que o futebol começa a judiar um pouco mais do corpo, né? Daí tu começa a machucar e tal. E o ciclismo é uma coisa mais constante, então se tu vai... E é de evolução. Então tu vai indo, o teu corpo vai acompanhando essa evolução e é difícil tu se machucar e tu vai percebendo que tu vai evoluindo, entende? Então é um esporte muito legal,
causa disso, assim. Ah, que bacana. Agora vocês comentaram que eventualmente também vem para o trabalho de bicicleta, né? Mas ainda é meio complicado, né, na via urbana tentar fazer esses trajetos, né? Como é que é essa relação aí com motoristas, com trânsito? Na verdade, o que acontece bastante os meninos antes do primeiro bloco falaram, o motorista em geral, eles nos enxergam como alguém que está atrapalhando um pouco o trânsito, né? E acaba que a gente tem consciência disso e a gente tem consciência que a gente tem, preferência, a bicicleta seria preferência no trânsito, mas que não funciona na prática assim. Então, o que pelo menos eu tento praticar, o pessoal que pedala comigo pratica, sabe, isso, é na defensiva mesmo. Então, você tem que ser cordial no trânsito e deixar que os carros tenham a vez, assim, e tentar evitar ao máximo um atrito ou alguma confusão no trânsito, sabe? Provocação, do tipo, ou responder alguma provocação, sabe? Às vezes alguém te buzina, você responde, só deixar passar. Tentar se defender o máximo possível, porque a gente é mais frágil no trânsito, né? Sempre será mais frágil no trânsito. Até porque essa questão de responder também não combina muito com ciclismo, né? Não que é aquela coisa de Exatamente. Você está buscando um equilíbrio, um relaxamento, né? Então, vocês costumam pedalar à noite também? Eu não. Eu já evito a noite e não... Eu tipo, pedalei algumas vezes, assim, mas prefiro de dia justamente porque a ideia é tu dar uma relaxada, e daí de dia tu aproveita a paisagem, tu conhece, e de noite tu não consegue enxergar muita coisa, mais para exercício mesmo, né? E como eu consigo alguns dias pedalar de manhã e final de semana, então eu dou preferência para pedalar de dia. Ah, que legal. Eu geralmente vou à noite por conta do trabalho, que a gente não, às vezes não tem às vezes não consegue sair, e fim de semana sim, aí a gente aproveita pedalar durante o dia, e a noite é mais por uma questão de frequência, né, pra gente não parar, e a gente acaba pedalando à noite, que é a nossa condição. Sim, o Charlier disse que já trocou de bicicleta, vocês também já trocaram de modelo, pretendem trocar? Como é que funciona isso? Quem começa a pedalar depois vai trocando, vai sempre estar de olho em outra bicicleta? Está sempre de olho, né? No próximo passo. Na verdade, a gente vai evoluindo dentro do que a gente tem, né? Tipo, a gente compra a bicicleta, daí geralmente é com pedal, daí tu troca por uma sapatilha, com clipe, daí tu vai melhorando os equipamentos, e quando tu vê que tu evoluiu, agora chegou a hora de trocar de bicicleta. Então é mais ou menos assim, e daí tu vai evoluindo, né? Eu tô na primeira ainda, como eu comprei esse ano, então... Sim, ainda tem um tempinho. Tô na primeira, né? Pensando na segunda. Já tá pensando na segunda. Ai, que bacana, meninos. Que bom a gente conhecer um pouquinho da rotina de vocês e dessa relação com o ciclismo e com esse estilo de vida mais saudável, mais relaxado, né? Tomara que as pessoas que nos assistem tenham se inspirado em vocês, está chegando o fim de semana, para daqui a pouco começar a se mexer e ter uma rotina mais saudável. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado. A gente vai encerrando na torcida, esperando então que esse programa tenha inspirado você a se movimentar um pouquinho mais depois de conhecer aí essas histórias de amor e paixão pelo ciclismo e pela liberdade que ele proporciona. Um bom fim de semana para você e a gente se vê na semana que vem.